A vida, tal como o investimento, pode ser vista através de uma metáfora que é, na verdade, surpreendentemente simples e que começou num dia de inverno no Nebraska. A história de Warren Buffett é, no fundo, a história de como uma pequena ideia, alimentada com paciência e, acima de tudo, convicção, pode crescer até se tornar algo absolutamente monumental. Vamos perceber como? Ora, esta imagem quase poética, retirada da biografia de Alice Schroeder, A Bola de Neve, não é só sobre uma brincadeira de criança. Não, não. Esta é a metáfora central para tudo o que se segue. A magia do juro composto, o foco de uma vida inteira e aquela busca incansável por mais neve molhada e por colinas bem longas. E aqui está a grande questão, não é? Como é que aquele rapaz de Omaha, no Nebraska, se transformou na figura que todos conhecemos hoje? A resposta, e isto é o mais interessante, não está apenas nas fórmulas financeiras. Está numa filosofia de vida muito enraizada. Chamam-lhe o Oráculo de Omaha. A imagem que temos dele é de um avô simpático, que adora Coca-Cola e hambúrgueres, mas por trás dessa simplicidade toda está uma das mentes mais disciplinadas e, acima de tudo, contracorrente da história financeira. E para a percebermos, não vamos começar em Omaha. A nossa análise vai mergulhar num momento muito específico e de alta tensão, um local onde os verdadeiros titanos do mundo dos negócios se juntam para basicamente moldar o futuro. E foi precisamente aqui que Buffett fez uma das apostas mais arriscadas da sua carreira. E não foi com dinheiro, foi com a sua reputação. Vamos então viajar até Sun Valley, no Idaho, em julho de 1999. O mundo estava embriagado com a promessa da internet. A chamada nova economia estava em pleno vapor e Buffett, o grande ícone da velha economia, estava prestes a cometer aquilo que só pode ser descrito como uma heresia. Para se perceber o que aconteceu, é preciso sentir a atmosfera. Aquilo não era um simples evento de negócios, era o epicentro da revolução tecnológica. Toda a gente ali partilhava uma fé quase religiosa, de que as velhas métricas para avaliar empresas já não importavam. Eles acreditavam mesmo que estavam a reescrever as regras do capitalismo. E isto ilustra na perfeição o choque de mundos. De um lado, a euforia, focada em métricas abstratas como eyeballs, ou seja, quantos pares de olhos viam uma página. Do outro, Buffett, agarrado à realidade bem terrena dos lucros e do fluxo de caixa. Para ele, uma empresa, fosse de tecnologia ou de tijolos, tinha de provar que conseguia ganhar dinheiro. Ponto final. E então, Buffett sobe ao palco. Em vez de escrovar à nova ordem, ele lança a primeira granada. Usa a analogia da indústria da aviação para mostrar que uma tecnologia revolucionária não garante de todo lucros para os investidores. Ao longo de décadas, a indústria aérea, no seu todo, não tinha gerado um único dólar de lucro para os acionistas. A mensagem era clara: cuidado com o fascínio da inovação. A seguir, conta esta anedota. Com humor, ele compara os investidores da bolha.com a prospectores completamente irracionais que seguem a multidão para a sua própria perdição, tudo baseado num simples rumor. A implicação era devastadora. A plateia, os líderes do novo mundo, estavam a comportar-se exatamente como a multidão insensata da sua piada. A plateia em Sun Valley pode ter aplaudido por educação, mas o mercado não foi tão simpático. O aviso de Buffett foi visto não como sabedoria, mas como a prova final de que ele estava ultrapassado. Um dinossauro a assistir à chegada do meteoro. E os números pareciam confirmar esta narrativa. Reparem bem, enquanto o Nasdaq, impulsionado pela tecnologia, quase duplicava de valor, a Berkshire Hathaway, a empresa de Buffett, perdia 20%. Imaginem a pressão. Cada ponto percentual que o mercado subia era mais um voto a dizer «Warren, estás errado». A humilhação tornou-se pública. A revista Barron's, que é uma espécie de bíblia para os investidores, colocou-lo na capa, a questionar a sua relevância. O mundo inteiro estava literalmente a gritar que ele tinha perdido o jeito. O seu império parecia estar a desmoronar em tempo real. E isto leva-nos ao coração da questão. O que é que dá a uma pessoa a força para resistir a uma pressão tão esmagadora? De onde é que vem essa convicção de ferro quando o universo inteiro parece conspirar para provar que se está errado? Bem, a resposta não está num livro de contabilidade. Está na mente. Buffett opera com base num conceito a que ele chama de placar interno. E esta é talvez a lição mais importante da sua vida. Portanto, o ponto crucial é este. Joga-se para a multidão ou joga-se para si mesmo? A pessoa que vive pelo placar externo precisa da validação constante dos outros. A sua felicidade depende dos aplausos. Já a pessoa com um placar interno forte sabe o seu próprio valor, independentemente do que o mundo diz. Em 1999, o placar externo gritava que o Buffett era um fracasso, mas o seu placar interno dizia-lhe que estava a ser racional e disciplinado.
Esta é a forma como o próprio Buffett resume a ideia. É uma pergunta provocadora, claro, mas vai direto ao ponto. O que é que importa mais? A realidade da nossa competência e do nosso caráter ou a percepção que os outros têm de nós? Para Buffett, a resposta é óbvia. A realidade interna é tudo. Esta filosofia não surgiu do nada, foi uma lição direta do seu pai, Howard. O Howard Buffett era um homem de princípios rígidos, um verdadeiro inconformista que ensinou ao filho que a integridade e o autojulgamento eram muito mais importantes do que a popularidade ou a opinião da multidão. A força deste placar interno foi testada a ferro e fogo durante a maior crise económica da história moderna, uma crise que moldou não só uma nação, mas também o caráter da família Buffett. Reparem na sequência. Warren Buffett perdeu tudo no meio do pânico geral. E em vez de seguir a multidão para o desespero, ele confiou na sua própria bússola. Abriu uma corretora quando ninguém queria comprar ações, construindo o seu negócio com base na confiança e na integridade, que eram os únicos ativos que lhe restavam. Isto foi o placar interno em ação, uma lição que o jovem Warren observou em primeira mão. E depois há o outro lado da história. A biografia revela que a mãe dele, a Leila, era emocionalmente muito volátil, sujeita a grandes explosões de fúria. Para uma criança, viver num ambiente tão imprevisível tornou o desenvolvimento de um forte sentido de si, de um placar interno, não apenas uma lição filosófica do pai, mas uma ferramenta essencial de sobrevivência psicológica. E isto leva-nos à grande conclusão. A história do placar interno não é uma mera curiosidade sobre um investidor bilionário. É uma lição sobre como navegar naquilo a que o próprio Buffett chama de um negócio da vida. E voltamos ao início. A neve molhada são as oportunidades e os conhecimentos que vamos acumulando. A colina longa é o tempo, mas o que é que nos mantém a empurrar a bola, especialmente quando o tempo está mau ou quando todos nos dizem para parar? É o placar interno. É a convicção de que estamos no caminho certo, independentemente do que dizem os outros. E assim, a pergunta final não é sobre Warren Buffett, é sobre a forma como vivemos, nas nossas carreiras, nas nossas relações, nas nossas decisões diárias. A questão é se procuramos o aplauso da multidão ou se tentamos viver de acordo com os nossos próprios padrões. No final de contas, é essa a decisão que determina a trajetória da nossa própria bola de neve.